quero saudar todos os que estão aqui presentes e também aqueles que estão em casa assistindo ou em alguma igreja, algum grupo. São muito bem-vindos a essa nossa última aula desse curso, a Igreja Reformada. Antes de iniciarmos, vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre essa aula e sobre os assuntos que vão ser discutidos. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós nos prostramos diante de Ti para te agradecer pela Tua bondade, pelo Teu amor que se estendeu a nós. Te louvamos porque podemos estar reunidos também. E também te agradecemos porque temos a oportunidade de aprender alguma coisa cada dia de nossas vidas. Agora nós te pedimos que o Senhor possa nos orientar, nos guiar, abrir as nossas mentes e corações para que possamos aprender alguma coisa útil que possa ser beneficial tanto para a tua igreja e para o povo que se encontra espalhado pela face da terra. Nós te pedimos dessas bênçãos, com muita gratidão, no nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso assunto de hoje é a visão missional da Igreja Reformada. Como o nome já indica, esse assunto fala sobre a visão da igreja, o que ela entende, como ela vê o assunto de missões, à luz das Escrituras, mas também à luz da sua história. O assunto de missões é muito debatido, discutido, e tem sido muitos teólogos, missiólogos, historiadores escrevem sobre as missões. Mas, ao mesmo tempo, parece que há um interesse crescente nesse assunto. Assim, nós podemos ver que nos institutos, nas escolas teológicas, também nas organizações de missões e nas igrejas, há aquele interesse para saber mais sobre o assunto das missões. Agora, eu acho isso é muito bom, eu fico alegre quando vamos falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu acho que ele faz parte das nossas vidas. Não tem jeito de nós nos escaparmos dele, porque ele é nosso. Deus nos colocou nesse mundo com um propósito e com uma função específica e fazemos parte dessa missão que é chamada a missão de Deus. Agora, por outro lado, há também um pensamento um pouco negativo sobre missões. Há algumas pessoas e também talvez alguns grupos que têm um pensamento assim um pouco negativo sobre missões. Eles pensam que missão é alguma coisa como um fardo em suas costas e que eles precisam investir e não veem resultado algum dos seus esforços. Penso que são experiências negativas que vão se acumulando ao longo dos anos e que levam as pessoas a pensarem dessa forma. Mas as missões estão aqui até o fim da nossa existência aqui nesta terra. Para entendermos um pouquinho sobre esse assunto de missões, nós vamos ver algumas definições. A primeira definição é sobre o termo missão. Veja, há muitas definições sobre o termo missões. Há muito escrito nesse assunto. Mas alguns escritores ou missiólogos ou doutores no assunto procuram dar uma definição que seja mais abrangente, outros, umas vezes, mais sucinta. Mas nós vamos ver o que Baffenck escreve sobre o assunto ou definição de missão. Ele diz o seguinte: missões são aquela atividade da igreja, essencialmente nada mais do que a atividade de Cristo,
realizada por meio da Igreja, pela qual a Igreja chama os povos da terra ao arrependimento e à fé em Cristo, de modo que se tornem seus discípulos. Missão inclui tudo o que a Igreja é chamada por Deus a fazer no mundo, visando a manifestação da sua glória. Bem abrangente, não é, essa definição? Ela fala, logicamente, que toda atividade que nós fazemos, que tem o objetivo de tornar Jesus Cristo conhecido ao mundo e que exalta-o na face da terra, então isso são missões. David Bosch, um missiólogo sul-africano, ele fala que missões é um termo assim, multifacetado e que pode incluir muitas coisas. Por exemplo, missões podem incluir testemunho, pode incluir ministério de misericórdia, evangelização, comunhão, plantação de igrejas, educação, serviços médicos e assim por diante. Então, a missão também tem a sua origem e se caracteriza pelo ato de enviar. Alguém envia para fazer uma tarefa em algum lugar. Nesse caso, Deus nos envia para fazermos alguma coisa. Agora, os escritores contemporâneos têm talvez um debate, ou às vezes alguns confundem os termos missão e evangelização. Vamos dar uma definição de evangelização. Reis define evangelização da seguinte forma: evangelização refere-se ao processo específico de espalhar as boas novas acerca de Jesus Cristo como a salvação de Deus aos povos. Então, evangelização está dentro da missão de Deus, quer dizer, faz parte da missão. O evangelismo, vamos dizer que ele é uma parte. Todo evangelismo pode-se dizer que é uma missão, mas nem toda missão é evangelismo. Vamos explicar o seguinte: se há um médico missionário e ele vai trabalhar, ou ela vai trabalhar lá no Oriente, em algum lugar, e então o trabalho será hospitalar. Mas aquela pessoa usa todas as oportunidades para testemunhar de Cristo, mas a função é médica. Então, esse trabalho que a pessoa está fazendo lá não é evangelização, mas é missão. E missão, logicamente, e evangelismo, logicamente, está relacionado com a pregação do Evangelho, com o compartilhar as boas novas. E o evangelismo pode ser feito em qualquer lugar. Por exemplo, se você estiver na fila de um banco esperando, pode conversar com alguém sobre Jesus Cristo. Ou se estiver, ou se desejar, pode ir a algum lugar distribuindo folhetos, ou um trabalho na escola e assim por diante. Então, podemos dizer que missão e evangelismo, toda missão é evangelística e faz evangelismo, mas nem todo evangelismo é um trabalho missionário, porque o evangelismo não precisa necessariamente de sair e ir, ele pode acontecer dentro da própria casa. Então, nós vamos ficar pensando: onde tiramos a nossa visão para missões? Eu creio que a nossa base, a base de todo cristão, de todas as igrejas do mundo, se encontra na mesma fonte, que são as Sagradas Escrituras. E, geralmente, todos os cristãos que eu posso imaginar baseiam a missão em dois textos. Primariamente dois textos que nós vamos mostrar aqui, muito bem conhecido de todos os que já estão numa igreja, membros de uma igreja por muitos anos, ou que leem as Sagradas Escrituras. O primeiro se encontra em Mateus 28, que diz: portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É um mandato do Senhor Jesus para todos os cristãos, de ir, pode ver, olha, ir, ensinar, fazer discípulos, quer dizer, catequizá-los, introduzi-los na igreja e batizá-los e ensiná-los todas as verdades bíblicas. E segundo, encontra-se em Atos 1:8, que a maioria das pessoas já conhece de cor, né? Que diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. É uma complementando a outra, não é? Tem a ver com o ir, com o evangelizar e com o poder para fazer o trabalho, poder que vem do Espírito Santo. Ora, essa é a ordem do Senhor Jesus para nós. E Ele promete também que o Espírito Santo estará sempre conosco nessa tarefa, que não vamos estar sozinhos. Então, o Espírito Santo é aquela força motriz que precisamos para fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordenou, porque do contrário nós não temos capacidade de realizá-la. Todos os cristãos de todas as igrejas, de todas as eras, quando ficam cheios do Espírito Santo, seus corações se inflamam com o desejo de compartilhar a boa nova com as outras pessoas que ainda não conhecem Deus e o seu amor. Porque o coração do cristão deseja louvar a Deus e deseja que os outros também se juntem conosco para exaltar o nome do Senhor e para render-lhe graças e crescer, e todas essas coisas maravilhosas que nós recebemos do Senhor simplesmente porque Ele teve misericórdia de nós e nos salvou. Logicamente, as missões, todas essas coisas que nós estamos falando aqui, surgiu de uma fonte apenas, o coração de Deus, o amor de Deus para com o mundo, para conosco, para com muitos outros que estão pelo mundo que ainda não sabemos quem são, porque Ele nos criou, Ele nos fez e Ele nos chama, e Ele quer que tenhamos comunhão com Ele. Nós fomos criados e salvos para glorificar a Deus, como Paulo diz em Romanos, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, todas essas coisas que estamos falando sobre evangelização e missão, surgiu da mente e do coração de Deus. Após a descida do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, ela começou a testemunhar com coragem, com convicção, e ela foi mesmo sem timidez, ela foi com intrepidez, ela foi com audácia por esse mundo. E, logicamente, logo nos primeiros séculos, o mundo conhecido, pode-se dizer, havia recebido a boa nova da salvação. Logicamente, tudo começou lá em Jerusalém e foi se espalhando. E, logicamente, para que ela pudesse se expandir, ela sofreu bastante. Ela só começou a melhorar quando ela recebeu a proteção de Constantino e se tornou, então, a Igreja Católica, quer dizer, universal. E ela, então, era protegida pelo Estado. Recebia seus privilégios também do Estado. Então, no decorrer de sua caminhada, vários líderes religiosos escreveram e abordaram sobre os assuntos teológicos, doutrinários, por alguns séculos. Mas depois, atraídos pelo poder e pelo dinheiro, se corromperam. E, logicamente, eles trocaram a ordem das coisas, foram deixando as escrituras de lado,
Foram retirando-a para um lado e esquecendo-a, quase que a escondendo. E foram trazendo outras coisas, outros valores, e ao ponto de, no final, nem mesmo ensinar a Bíblia. Veja que, naquela época, as missas eram realizadas em latim e o povo não conhecia essa língua. Então, já imaginou aqui... chegar alguém aqui e fazer um culto todos os domingos em chinês para nós? Quanto é que nós vamos aprender? Certamente não vamos aprender. E assim estava a igreja naquela situação. Ela tornou-se corrupta em todos os sentidos. No entanto, o Deus da igreja, o líder da igreja, a ama. E ele pode deixá-la sofrer por causa da sua desobediência, mas depois ele vem ao encontro dela e a traz de volta e a resgata. Assim, chegou-se o grande momento de uma mudança no século XVI. Havia vários teólogos naquela época, nós vamos dizer os bispos, líderes da igreja. Alguns deles já foram escrevendo, já notaram a corrupção da igreja e começaram a escrever, mas eles foram duramente perseguidos. E então aconteceu, uma certa época na Europa, houve aquela grande explosão que nós conhecemos como a Reforma Protestante. E então tudo mudou, o curso da história humana, o curso da igreja, e o evangelho foi então empurrado para as nações. As escrituras, então, afirmam que a reforma foi escritores afirmam que a reforma foi um dos maiores movimentos missionários da história da igreja. Eu sei que há pessoas que nem entendem que a reforma tem a ver com a missão de Deus. Contudo, muitos escritores modernos, de fato, lançam muitas críticas aos reformadores, acusando-os de cegueira missionária, que nada escreveram, nada fizeram para a missão de Deus. Certos historiadores até afirmam que os reformadores não se envolviam na atividade missionária de forma alguma. Warnock escreveu dessa forma, ele disse o seguinte: sentimos falta nos reformadores não apenas da ação missionária, mas mesmo a ideia de missões no sentido de que a entendemos hoje. Agora, o povo que vivia lá naquele tempo, 500 anos atrás, e o povo do século XIX e do século XX e agora do século XXI, houve uma imensa mudança. A própria reforma causou aquela mudança no mundo todo. Então, eu fico pensando que esses escritores, eles falharam de entender o verdadeiro significado da palavra, do mandato de fazer missão ou da missão de Deus. Eles falharam de ver a beleza da mão de Deus agindo no curso da história e mudando aquele contexto terrível e hostil para um contexto que abriu as portas para receber o Evangelho. Esse evangelizar faz parte desse plano de Deus, que disse para nós: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, começando onde? Em Jerusalém. Esses escritores falharam de entender que Jerusalém é a cidade onde estão, é a região onde se encontram. E depois avante e avante. E então, quando olharmos nesse aspecto, nós vamos ver que os reformadores, de fato, fizeram um trabalho fabuloso e que eu gostaria de estar lhe fazendo um pouquinho assim, tanto quanto eles, porque, de fato, eles fizeram grandes coisas e deixaram para nós. Quando eu penso naqueles reformadores, por exemplo, eles fizeram um grande trabalho. Lutero, por exemplo, conquistou a Alemanha.
era toda hostil sem o evangelho, e ele foi, e ele trabalhou e investiu. Então, ele estava ali ensinando na sua Jerusalém, conquistando-a, evangelizando ali. Lutero também, no seu mundo, na França e na Suíça, aquilo tudo foi abrangido no trabalho missionário que aconteceu após ou durante o processo da reforma. Os reformadores foram chamados para tarefas específicas, logicamente, cujo ponto central era, vejamos lá, o ponto central era restaurar, recuperar as Escrituras e colocá-la na mão do povo, pregar o Evangelho e reformar a igreja de dentro para fora. Vocês acham que isso é uma tarefa fácil? Mudar uma sociedade, mudar uma cosmovisão, mudar um mundo, um pensamento do mundo. E aqueles homens estavam fazendo isso. Como disse, Lutero focalizou-se na Alemanha e trabalhou arduamente no processo de traduzir a Bíblia para a língua alemã. Levou 12 anos para que ele pudesse completar toda a Bíblia, porque o trabalho de tradução é árduo mesmo. E temos que lembrar que se fazia à mão aquele trabalho, não com os computadores que jogam lá no Google e as coisas se traduzem. Era feito à mão. Ele fez um trabalho fabuloso e, logicamente, foi evangelizando toda aquela parte. A Alemanha não era, o mundo europeu não era dividido assim como ele é hoje, mas vamos dizer, toda aquela região e para o norte. E depois nós sabemos que ele fundou escolas para crianças, meninos e meninas, assim, para que pudessem aprender mais sobre as Sagradas Escrituras e também para cristianizar ou fundar igrejas luteranas na Alemanha. Então, eu penso que ele estava fazendo missões urbanas por excelência, ou missões nacionais, como nós chamaríamos hoje, missões urbanas, missões nacionais. Charles Edwards fala sobre a reforma nessa seguinte frase: a reforma foi um movimento missionário em grande escala internacional. Mas como nós somos calvinistas, agora vamos focalizar na nossa herança calvinista, onde nós recebemos, como nós estamos aqui e como surgiu, e qual é a nossa visão e porquê, e etc. Nós sabemos que Lutero e Calvino foram os dois maiores revolucionários de toda a história do Ocidente. Mas é comum as pessoas depreciarem esses homens, principalmente Calvino, e até mesmo nas igrejas e às vezes em escolas teológicas, ele é muito depreciado, e principalmente pela doutrina, pelos seus escritos. Ele é altamente criticado pela doutrina da predestinação, que muitas pessoas não entendem nada sobre ela, mas têm uma opinião forte e mal entendem essa linda doutrina das Sagradas Escrituras. Veja bem, uma historiadora cristã, Ruth Tucker, escreve o seguinte: falando sobre a ideia de predestinação de Calvino, ela diz o seguinte: tornaria as missões algo estranho se Deus já tivesse escolhido aqueles que ele salvaria. No entanto, Calvino não foi desse lado ou daquele lado. Calvino escreveu sobre essa doutrina porque ele teve essa tarefa que Deus o deu de escrever todo o comentário das Sagradas Escrituras e todas essas doutrinas bíblicas, e ele escreveu sobre elas. E ele abordou seriamente sobre a doutrina bíblica da predestinação.
e que tornou para nós, logicamente, a nossa base do entendimento relacionado à salvação. No entanto, Calvino também fez e falou e escreveu em seus comentários da necessidade de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Ele reconheceu muito essa ordem do Senhor e ele fez o trabalho. Não só escreveu, mas como também ele reconheceu e falou e reconciliou. As doutrinas bíblicas não são opostas às outras, como muitas pessoas fazem. Se é assim, então não pode ser assim. Mas elas se encaixam, elas se complementam e elas estão muito bem planejadas por Deus. Nós, nas nossas limitações, temos dificuldade de entendê-las. Mas Calvino abordou muito bem todos esses ensinamentos, todas essas doutrinas, e as combinou muito bem também na sua prática. Certamente, Calvino não escreveu um tratado ou um livro sobre missões. Esse não era o foco da época. O foco era restaurar uma igreja que estava perdida e de escrever, de teologar. Precisava escrever. E aqueles reformadores, investiram muito tempo focalizando-se nos escritos, para que hoje nós pudéssemos usar. Eu agradeço a Deus demais por essas pessoas que tiveram uma mente tão capaz, tão brilhante, e que Deus usou essas pessoas para deixar um legado para nós. E assim, Calvino escreveu em suas Institutas. Ele exortou as pessoas quanto à oração, por exemplo. Ele disse que quando nós oramos, ele estava explicando sobre a oração do Senhor. E ele então comentando, ele disse: quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo a Deus que reúna para si de todas as partes do mundo, que possa estender e aumentar o seu número, enriquecê-las com seus dons, estabelecer a devida ordem entre elas. Ele reconhecia que é nosso dever de reunir através da pregação da palavra santa. E, logicamente, Calvino também falou comentou bastante. Nós não vamos falar aqui porque não tem espaço, há muita coisa para vermos. Então, mas ele escreveu muito em seus comentários sobre a necessidade de evangelizar. E que Deus deseja que cada um seja salvo, que Ele deseja que cada povo, cada raça, cada tribo seja alcançada pela redenção que Jesus tem a oferecer. Então, para entendermos que Calvino estava levando a sério a questão da missão, nós vamos observar um pouco sobre o seu trabalho. À medida que a reforma se espalhava pela Europa, as atividades foram acontecendo de uma forma e de outra. Os reformadores continuamente lutavam com todas as forças e em grande perigo para que o Evangelho pudesse sobreviver, para que a Europa pudesse mudar. E eles então se envolveram em evangelizar todos os povos ao seu redor. Calvino, ele tinha uma paixão pela França, ele queria que a França conhecesse a Deus, e ali ele foi evangelizando a França e a Europa e até mesmo o Novo Mundo. No século XVI, tão diferente do século XIX e XX e XXI, nós vamos observar um pouquinho que o que aquele homem deixou até nos assusta. Ele não tinha livros para ler sobre missões, mas ele adquiriu a sua visão nas Sagradas Escrituras e alguns outros pequenos manuscritos que ele pôde ler e adquirir através da literatura clássica. Mas ele não estava
como se diz, inconsciente da necessidade do mundo pagão. Para entendermos o trabalho e o impacto do calvinismo, vamos entender a estratégia que Calvino usou para levar o evangelho ou para fazer o seu trabalho de missões. O primeiro ponto que ele achava muito importante é a pregação, a evangelização através da pregação. Ele entendia que a pregação era o método mais eficiente de evangelizar e de ensinar. Para ele, o evangelismo começa com a pregação. E essa evangelização inclui uma autoridade que a pessoa tem, o cristão tem, porque a autoridade vem de Deus. E essa pessoa, então, na autoridade de Deus, pode convocar, pode anunciar, e as pessoas vão se convertendo. E também a pregação evangeliza os cristãos, porque muitos cristãos não têm o conhecimento das Escrituras, principalmente naquela época, onde não existia Bíblia disponível para que as pessoas comuns pudessem ler. Mas durante a sua vida, Calvino pregou. Para ele tinha gosto, tinha prazer em pregar. E ele pregava tanto quanto podia. Nós vamos observar ali, vocês poderão ver que em sua vida, ele pregou mais de 4.000 sermões depois que ele retornou para Genebra. Ele saiu de Genebra, teve que fugir das perseguições e depois retornou. E depois que ele retornou, ele se fixou ali em Genebra e então uma das suas atividades era pregar o evangelho. Já pensou? Mais de 4.000 sermões, 170 sermões por ano. E ele tinha apenas, e esse trabalho foi feito em apenas 23 anos de ministério ali. Às vezes eu fico pensando, hoje nós temos igrejas 30 anos, 40 anos, e por aí com um grupinho de 50 pessoas, indo e vindo, e às vezes nós queremos dizer, os reformadores não fizeram nada para missões. Isso até me assusta. Eu sou encantada com o trabalho dos reformadores. Pregar para ele era importante, era a tarefa que Deus o havia confiado. Ele tinha uma paixão, depois que ele se converteu, que Deus o converteu, ele desenvolveu um amor profundo pelas Escrituras, um desejo ardente de conhecer a Deus, de conhecer a sua vontade e de entender as Escrituras, e para evangelizar e ensinar aos perdidos da melhor maneira que ele sabia como, que era pregar e ensinar, porque era também um professor por excelência. Ele tinha o seu ponto específico, era evangelizar e edificar. E ele fazia isso com excelência. Assim, os historiadores dizem que ele era um homem que tinha muita paciência para ensinar e que reunia as pessoas e que as pessoas podiam vir, e ele era sempre paciencioso com elas, procurando ensinar da melhor maneira. Então, para Calvino, o evangelizar é pregar e também edificar os filhos de Deus. Ele entendia que a igreja precisava conhecer a Deus para que ela pudesse ser obediente, para que ela pudesse fazer a sua tarefa, porque quando a igreja não faz, é porque ela não conhece em geral. E se ela conhece bem as Escrituras, ela também vai desenvolver essa tarefa com carinho, com alegria. Lutero fez um grande trabalho também de pregação e de plantação de igrejas e de escolas e assim por diante. Calvino se fixou ali em Genebra e ele pregava 3 vezes ao domingo, porque ele tinha 3
e em cada igreja ele pregava de manhã. Ele tinha 3 igrejas que ele atendia, então ele pregava de manhã, à tarde, à noitinha, e entre as pregações ele dava o catecismo para as crianças e jovenzinhos. E durante a semana ele pregava 9 vezes, 3 vezes em cada uma daquelas igrejas. Já pensou? Que trabalho? E assim ele fazia ele desejava que todo o povo de Genebra viesse conhecer esse Deus maravilhoso e que Genebra pudesse ser um berço para evangelizar o mundo se ela conhecesse a Deus. E o outro meio que ele usou, plantação de igrejas. Ali em Genebra, Calvino treinava os refugiados. Muitas pessoas fugiam para a Suíça, obrigada. Eles fugiam para a Suíça porque a Suíça era um campo aberto, o povo tinha uma mente mais aberta, era tolerante com as novas ideias, porque a reforma trouxe novas ideias em relação à igreja e em muitos outros assuntos. Enquanto os cristãos eram perseguidos em outros países vizinhos, tais como lá na Holanda, e mesmo na Alemanha, e na França também, as pessoas fugiam para Genebra, e ali então se tornou um berço de estrangeiros. E o que o Calvino fazia? Ele abriu um centro de treinar essas pessoas para serem pastores, para serem evangelistas, e preparava-os bem e os enviava para os outros países, de volta aos seus países, para evangelizar e plantar igrejas. Porque ele ensinou a eles que, plantando igrejas, as igrejas vão crescendo, o evangelho iria enraizando pela Europa. E assim ele fez. E outro ponto importante de Calvino foi o desenvolvimento da teologia. Ele teologou, pode-se dizer, teologou. Fez teologia. Não muitas pessoas no mundo tem esse dom, essa aptidão, ou esse desejo, ou essa força, ou essa disciplina para fazer esse tipo de trabalho. Mas ele fez, e ele mudou de fato toda a doutrina que existia naquela época, que hoje se chama doutrina católica. E ele começou já pela salvação. E então ele mudou o sistema de entender a salvação. A salvação é sola escritura. Quer dizer, pelas Sagradas Escrituras, pelo ouvir as Sagradas Escrituras, a pessoa conhece a Deus e pode abraçá-lo. E somente pela graça que a pessoa pode ser salva. É um presente de Deus. A graça, o amor de Deus, o Senhor Jesus Cristo conquistou e oferece a quem ouvir essa palavra e aceitar e crer. E somente pela fé. É um dom de Deus que é aceito pela fé. Que o Senhor Jesus Cristo opera nas pessoas. E é só os Cristos, somente Cristo, somente através de Cristo. Não existe outra maneira da pessoa ser salva. Até então, a salvação era ensinada, que havia muitos meios para conquistá-la. Por exemplo, as pessoas poderiam fazer algumas boas ações, dar algum dinheiro para a igreja, ou simplesmente por serem batizadas, então eram salvas. Mas ele trouxe as Sagradas Escrituras e abriu, disse, não, as Sagradas Escrituras ensinam somente através de Cristo, do sacrifício de Cristo. E tudo isso para a honra e a glória de Deus, para que a igreja glorifique ao Senhor. E Calvino, então, ele colocou ênfase na Escritura. Não podemos deixar a Escritura de lado. E seus escritos, ele enfatiza, a igreja precisa ser fundamentada na palavra de Deus. A igreja precisa conhecer a palavra, para que ela possa conhecer a Deus, para que ela possa andar corretamente.
E assim, Calvino também mudou o estilo, toda a forma de entender e de fazer o culto. O culto agora não era um culto mudo, pode-se dizer, em que uma pessoa lê em latim e você não entende, e só escuta aquilo sem entender. As missas eram feitas assim, mas o culto agora é participativo. Todos os cristãos participam dele juntos, ouvem numa língua que entende, cantam louvores a Deus. Eles começaram a escrever salmos e hinos e cânticos para entoar louvores a Deus. Assim, juntos participam do culto. A glória de Deus era o motivo da existência da igreja. E o povo, então, os cristãos, nós hoje, foi a herança que veio de lá, nós participamos do culto. Nós não chegamos aqui na igreja simplesmente para estar e assistir, nós participamos. E assim, esse entendimento do culto foi levado avante por todos os lados onde aqueles pregadores iam sendo enviados. John Knox, um dos pastores enviados por Calvino para a Escócia, ele disse que durante o século XVI, o evangelho ensinado pela Reforma havia se espalhado por todos os cantos, tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto perto quanto longe. E o centro da atenção não era a igreja, era Jesus Cristo, morto e ressurreto. A boa nova da salvação. E, logicamente, depois ele escreveu sobre essa nova teologia de Calvino. Logicamente, ele colocou naquela grande obra que nós conhecemos, chamadas Institutas. Sabe que Calvino tinha 27 anos quando ele completou aquela grande obra, conhecida pelas Institutas. Como é bonito de pensar que legado ele deixou para nós. E o protestantismo, então, conheceu essa teologia sistematizada. Ele tinha aquela capacidade de sistematizar e organizar para que os fiéis pudessem compreender. E da forma com que ele elaborou, solidificou a igreja. Então, as doutrinas que ele elaborou, que marcaram, que são chamadas marcas do calvinismo, que a maioria dos cristãos conhecem e que ele expandiu muito sobre elas, entre outras, logicamente, ele expandiu sobre todas elas, mas o que muitas pessoas conhecem o calvinismo através dessas doutrinas: a justificação pela fé, a doutrina da salvação, dos sacramentos, que é batismo e ceia, da soberania de Deus, do culto, da igreja, da eleição e predestinação e das escrituras. De fato, essas são aquelas doutrinas que a maior parte das pessoas, quando se fala sobre elas, diz: essas são doutrinas elaboradas pelo calvinismo, pelo Calvino. E é uma herança que ele deixou para nós, um legado. Louvado seja Deus. Calvino, então, trouxe para nós uma igreja, uma religião, pode-se dizer, um cristianismo cristocêntrico e teocêntrico, um entendimento da missão nessa forma. Cristo no centro, Deus no centro, empurrando e enviando e capacitando as pessoas. Então, logicamente, esse foi um impacto, foi um empurrão para o mundo das missões. Deus atuando e reinando no mundo. A teologia de Calvino, sendo teocêntrica, cristocêntrica, ela coloca o foco nesse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e coloca essa responsabilidade nas mãos do ser humano.
E essa é para toda a vida. Enquanto vivermos, nós temos essa responsabilidade linda de crer, de compartilhar, de viver e de exaltar o Cristo vivo. Mas a influência de Calvino não foi só na teologia. Esse sim foi a maravilha que ficou para nós, mas o impacto dos seus conhecimentos, dos seus estudos sobre o cristianismo foi também muito conhecido em outros pontos. Ele mudou a cosmovisão de uma nação. A Europa adquiriu uma outra forma de pensar quando foram lendo e aprendendo dessa teologia, desses ensinamentos que ele deixou. E o mundo, então, passou a compreender ou pensar diferentemente, e nós sabemos que aquela maneira diferente de pensar afetou uma mudança, causou uma mudança muito grande na Europa. Porque ele ensinava que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para o Senhor e devemos fazer em submissão a Ele. Ele é o nosso Senhor. E nós nos colocamos sob a sua autoridade e sob a sua soberania. E dessa forma, houve um grande avanço tecnológico, econômico, social, em todos os sentidos na Europa. Outra estratégia de Calvino era a produção de literatura. Nós já falamos um pouco sobre o trabalho que ele fazia, que era de escrever livros, comentários, as institutas, catecismos e assim por diante. E ele investiu na imprensa. Imprensa? Acho que sim, né? Na prensa. Ele investiu. Naquela época de Calvino, havia 38 oficinas tipográficas produzindo o material que ele escrevia. E um historiador, Lessa, escreve o seguinte sobre aquela época. 2.000 pessoas se ocupavam na imprensa de bíblias e literatura controvérsia. Obras estas que eram introduzidas nos países vizinhos com risco de vida dos que se entregavam àquele trabalho de abnegação. Genebra fez luzir bem alto a sua lâmpada e tornou-se a grande escola das nações, um centro de erudição e ensino. Eu fico pensando que influência aquele ensino teve para aquele povo da Suíça. Então, as obras de Calvino, seus escritos, as institutas, tudo o que ele fez, foram traduzidas para muitas e muitas línguas. Logicamente, até a nossa hoje, português. Mas naquela época ela já foi traduzida para o latim, para o francês, para o alemão, para o italiano, tcheco, holandês, espanhol e inglês. E, logicamente, para o grego moderno. E essa literatura de Calvino continua sendo traduzida para muitos e muitos povos, até lá em Mianmar, naquela língua burmesa. Eu vi os catecismos de Calvino. Achei muito bonito ver como Deus usa as pessoas e o trabalho que elas fazem para abençoar a igreja. Uma linda estratégia que ele usava também era escolas, fundação de escolas teológicas. Eu gosto muito dessa maneira de ensinar e de evangelizar. Ele entendia que preparar pastores, treiná-los bem, educá-los bem em todas as disciplinas e seriamente, com disciplina, com respeito, preparando-os bem e enviando-os, eles multiplicariam lá fora com a ajuda do Espírito Santo. Eles plantariam a igreja, eles mudariam a sociedade através dos ensinos. E assim ele fundou a Academia de Genebra, que existe até hoje, com outro nome, a universidade. E lá ele treinava os pastores, obreiros, e de todos os tipos, e de toda aquela região, e enviava para os países vizinhos.
em todas as partes da França. Os irmãos estavam implorando para que enviasse mais pastores para as regiões. Então, ele investiu muito nesse trabalho de fundar a academia para preparar os pregadores e enviá-los ao mundo missionário. Essa é uma das maiores ou melhores maneiras de expandir o reino de Deus. Treinando, preparando e enviando. E essas pessoas bem preparadas, comprometidas com Deus, causaram um impacto nesse mundo. Disso tenho certeza. Eu gostei muito dessa maneira que ele trabalhava. E a outra forma era a educação comum. Ele entendeu que a educação para as crianças deveria conter o ensino das Escrituras. Não historinhas, coisinhas, Halloween, essas coisas, não. O ensino das Escrituras. E as crianças ele elaborou os catecismos para ensinar essas crianças nas escolas. Muitas escolas foram fundadas, escolas cristãs, e o pensamento dele é que cada igreja devia abrir uma escola evangélica em que nessas escolas ensinariam as pessoas preparadas teologicamente, biblicamente, e elas ensinavam, juntamente com as outras disciplinas, a Bíblia para essas crianças e adolescentes e jovens. Assim elas aprenderiam muito bem e se tornariam grandes cidadãos e cidadãs nesse mundo, influenciaria a sociedade, criaria uma sociedade transformada e resgatada. E assim a reforma protestante se enraizava pelo mundo onde ela ia enviando e treinando as pessoas. Educação é uma arma poderosa na evangelização e na transformação da sociedade. Então, essas eram umas das estratégias que Calvino usou para trabalhar, para fazer o trabalho que Deus havia confiado a ele, enquanto ele vivia fugido, pois ele era um francês, ele não poderia voltar à França por causa do ensino. Então, ele viveu ali em Genebra até a sua morte. Então, vamos ver como Calvino alcançou o mundo. Primeiramente, ele alcançou o mundo Genebra, que era o lar onde ele vivia. E ali ele, como falei um pouquinho antes, o centro de refugiados que se tornou o centro missionário. Ele primeiro foi para Estrasburgo quando fugiu, estava fugindo das autoridades, lá ele ficou 3 anos, trabalhou com refugiados. Quando voltou para Genebra, lá havia aquele grande número de refugiados e ele trabalhou com eles no ensino da teologia, preparando. E ele então enviou esses pregadores, esses refugiados cristãos e bem treinados, para Holanda, Inglaterra, Escócia, Itália. E onde quer que eles iam plantando igrejas. O trabalho que ele fez ali foi mesmo impactante. A maneira que pôde conquistar a Suíça se tornou uma potência do calvinismo. E os países onde ele enviou os pastores bem treinados, eles também impactaram aqueles países. Calvino pensou nos países vizinhos. Ele estava na Suíça, evangelizando a Suíça. Nós diríamos era uma missão doméstica ou nacional. Depois ele enviou para a França, que era país vizinho, sua terra natal, por quem ele tinha muito amor. Enviou para a Holanda. Na Holanda, o primeiro missionário que ele enviou para lá, Pierre Brule, ele só sobreviveu 3 meses na Holanda e foi morto na mão dos católicos, porque era uma região muito que perseguia muitos cristãos, uma região muito dura, onde não havia ainda protestantes.
Mas Calvino continuou enviando outras pessoas. E mais tarde, Guy de Brès encontrou Calvino e foi para a Holanda e na região da Bélgica. Ele entrou e lá ele fundou igrejas e mais tarde escreveu a Confissão Belga, que se tornou base para a Igreja Reformada da Holanda. Os Países Baixos, a seguir, resolveram teologar também e escrever, usando escritores, pessoas muito já treinadas, que já entraram ali e foram desenvolvendo. E assim eles desenvolveram e, vamos dizer, tornaram a Holanda protestante. E mais tarde, a Holanda enviou missionários para a Índia e para outros países. E depois a Holanda teve grande influência sobre John Eliot, que foi um dos missionários para a Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos, para trabalhar com os índios ali. Então, a Holanda também contribuiu muito com o Evangelho, porque Calvino estava ali pensando nos países vizinhos, aquilo que ele pensava e entendia e estava de fato acontecendo. Para a França, Calvino ardia de amor pela França e a França estava duramente contra os cristãos protestantes. Mas Calvino preparava as pessoas que vinham da França se escondendo, treinava-os e os enviava às escondidas de volta à França. Muitos foram duramente perseguidos e maltratados, mas Deus levou avante o Evangelho através daqueles pregadores. E assim a França foi também evangelizada, no sentido, o Evangelho foi colocado em suas mãos e muitas igrejas foram plantadas ali. Os registros de Genebra listam que cerca de 88 missionários foram enviados para a França entre 55 e 63. Mas muitos que foram para lá não foram registrados por causa da perseguição. Então, outras fontes escrevem que 142 missionários foram enviados de Genebra para a França, somente em 561, e lá o Evangelho tomou raízes. Cloustres escreve o seguinte: a atividade missionária que emanou de Genebra sob a inspiração de Calvino era de proporções monumentais. Foi talvez o maior projeto de missões domésticas que a história já viu desde o tempo dos apóstolos. Será que os reformadores não estavam fazendo missões? Deixe-nos a pensar, não é? O resultado desse esforço foi maravilhoso. Eu gostaria de projetar lá. Em 55, no ano de 555, havia 5 igrejas reformadas organizadas na França. Em 59, eu acho que essa referência está ou atrás ou à frente desse slide aí, viu? Em 59, havia 100 igrejas organizadas. Veja bem, de 55 para 59, quantos anos? 4. De 5 igrejas, saltou para 100. Em 62, elas eram 2.150 igrejas. E a membresia, em 62, 3 milhões, de uma população de apenas 20 mil. Eu gostaria que vocês fizessem essa contagem. Quantos anos daqui até ali? 4. De 5 igrejas para 100. Em 4 anos. E agora de 9 para 62, quantos anos? E olha o pulo
de 100 para 2.150. E veja a membresia. 3 milhões em poucos anos. O que Deus pode fazer quando seus filhos obedecem e entendem a tarefa da Mission Day, da missão de Deus. Esse tipo de coisa me encanta, me faz sentir mais e mais desejo de avançar e de trabalhar e de ensinar. Isso não causa essa animação em seus corações? Isso me faz sentir assim uma admiração e um amor pelo trabalho que essas pessoas fizeram. De fato, e outra coisa que ele fazia esse trabalho, ele tinha ali em seu modo de viver, modo de vida, que o trabalho que era para ser feito deveria ser feito de maneira pacífica, não com armas. E assim ele avançou, enviando e treinando e fazendo. Depois ele enviou para a Inglaterra. Ali, Calvino evangelizou. O evangelho entrou na Inglaterra mais através dos marianos, quer dizer, as pessoas que fugiram da Rainha Maria e foram se esconder em Genebra, e lá eles foram treinados, e pelo menos 50 deles que foram treinados ali em Genebra foram enviados de volta para a Inglaterra. E logicamente, lá o trabalho que John Knox fez e ajudou, mais tarde resultou naquele grande documento que é usado na Igreja Calvinista Presbiteriana, que se chama a Confissão de Fé de Westminster, mais tarde, em 646, que foi escrita. Londres tornou-se o centro de refugiados também, depois que aceitou o Evangelho. E assim, um certo Lasco foi enviado para lá, e lá também ele começou a trabalhar entre os refugiados estrangeiros, e quando eles eram convertidos e treinados, eles também eram enviados para a Alemanha e para outros países vizinhos, também a França. Então, Calvino fez um trabalho maravilhoso. Esse Lasco também foi para a Noruega, e lá ele também compartilhou o Evangelho e deixou igrejas fundadas. A Escócia. A Escócia sofreu muito a perseguição das rainhas, a princípio, mas John Knox também foi enviado lá para pastorear os fugitivos ingleses, que viviam. Primeiro ele começou em Genebra, depois ele foi enviado para a Escócia. Lá ele teve problemas porque ele era um homem assim que pregava muito confrontacionalmente, e o povo às vezes não gostava muito, mas ele era muito assim eloquente. Então ele teve que voltar para Genebra por um tempo e foi enviado de novo. E lá então ele participou também na primeira confissão de fé calvinista ali na Escócia. John Knox fez um ótimo trabalho naquela região, que causou grandes mudanças na Escócia e também na Inglaterra. A Polônia. Calvino, a princípio, enviou pessoas para evangelizar a Polônia. E, a princípio, estava indo bem. Ele, como que se diz, desenvolveu uma amizade com o rei Sigismundo, e ele estava, então, procurando evangelizar aquele rei. E tudo ia muito bem, até um ponto que depois, quando mudou de governador, já não houve mais tolerância. Após a morte de Calvino, até enquanto Calvino vivia, e os missionários iam indo lá, os pregadores, fundando igreja, fundaram algumas igrejas. Mas mais tarde, após a morte de Calvino, houve uma discórdia entre os luteranos e os trinitarianos, e causou um problema. E a Polônia, então, fechou-se. E poucos são os cristãos que ficaram ali, os cristãos calvinistas, assim pode-se dizer, na Polônia. Mas ele enviou até missionários para lá. Na Hungria,
Hungria foi realizado um grande sínodo, depois que, logicamente, que havia evangelização e já havia igrejas, e desenvolveu-se, então, a confissão húngara, baseada na teologia calvinista. Dos cristãos ainda presentes lá, na Hungria, 2,6 milhões de pessoas, as igrejas cristãs da Hungria são filiados à Igreja Reformada Calvinista. E, interessante, houve uma tentativa de chegar até o Brasil, e vieram, de fato, alguns calvinistas, 2 pastores e mais uns leigos, e chegaram no tal Colônia, que era o Rio de Janeiro, mas lá houve um desencontro com um tal senhor francês que estava ali, que estava controlando a região. Eles tiveram que voltar para a França e uns morreram pelo caminho e, logicamente, eles tentaram evangelizar os índios tupinambás. Os pastores que haviam chegado no Brasil, ali naquela região, estavam até entusiasmados, mas ficaram muito pouco tempo e tiveram que voltar. E assim, como é que se diz? The endeavor, a ação missionária não produziu frutos como era desejado. Mas quando foi esse senhor pediu a Calvino para enviar pastores, ele sentiu uma alegria tão grande, porque ele sentiu que agora havia uma oportunidade maravilhosa, uma porta se abrindo para a extensão do Evangelho, saindo de Genebra e entrando aos países distantes. Infelizmente, essa tarefa não se materializou aqui em terras nacionais, mas preparou o caminho para mais tarde o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegar. Logicamente, só foi bem mais tarde que o Evangelho chegou até o Brasil. Então, assim, nós podemos dizer de onde nós tiramos a nossa visão missionária. A visão missional da Igreja Reformada foi moldada e transmitida de geração a geração até nós. Essa herança foi, logicamente, baseada primeiramente, originou-se, surgiu do amor de Deus para com a humanidade. Ela é a missão de Deus que nos alcançou. A visão reformada de missão é aquela mesma que tinha os reformadores e aqueles antes dos apóstolos. É a visão bíblica, fundada nas Escrituras, baseada nos mesmos textos que foram dados aos apóstolos. A nossa doutrina é essa que nós já falamos aqui, a doutrina calvinista, bíblica calvinista, a doutrina que cremos e que pregamos e que anunciamos. Essa visão que temos foi moldada nos ensinos e nos exemplos de Calvino, usando as seguintes estratégias: pregação para evangelização. Gosto muito desse estilo. Pregação, a plantação de igrejas, pessoas bem treinadas que vão, escolas preparando aqueles que vão para fazer um bom trabalho, escolas cristãs para educar as crianças e remodular a sociedade, produção de literatura cristã, teologar. Como nós precisamos de alguém que escreve, que faz teologia, e envio de missionários para missões nacionais e estrangeiras. Calvino não só trabalhou com missões nacionais, nós falamos de vários países em que ele enviou e outros que ele visitou fazendo o trabalho missionário. E tudo isso que nós fazemos ou que devemos fazer, que seja por amor a Ele, por meio dEle e para a sua honra e glória. Amém.
eu coloquei, assim nós terminamos a nossa aula de hoje, eu coloquei umas perguntas que nós vamos fazer hoje diferente. Nós vamos fazer alguns grupos, nós vamos debater sobre esses assuntos. Uma pessoa no grupo faz o relatório das suas respostas e entrega com todos os nomes vossos que participam nesse grupo. Aqueles que estão em casa, sozinhos, vão ter que fazer sozinhos. Os que estão de 2, fazem em 2 ou 3. E aqueles que estão em grupos nas igrejas, então podem fazer, dividindo os grupos e discutindo o assunto e fazendo o seu relatório. E a seguir enviarão, faz favor, para o Sr. Gerard Jacobi, que lida com esse aspecto. Assim, antes de fecharmos a transmissão, eu também gostaria de agradecer muito a todos vocês que participaram, vocês que estão em casa, vocês que participam aqui, vêm cada vez e tornam esse ambiente alegre, participativo, muito agradável. Um agradecimento muito sincero à Igreja Carambeí Colônia, que nos hospeda, que nos recebe de uma maneira tão amorosa, calorosa e proporciona tudo para nós. Então, a nossa gratidão sincera a vocês. De fato, tem sido muito bom vir aqui trabalhar convosco. E aqueles que estão nos ajudando aqui com a transmissão, muito obrigada. Vocês fazem ótimo trabalho. Todos os outros que nos ajudam e que tornam esse trabalho possível. Então, nosso muito obrigada. E então, agora é o seguinte, esse curso se encerra hoje, nossa última aula. Vocês enviam suas respostas para o Sr. Jacobi, Gerard Jacobi, e depois nós vamos avaliar todas as tarefas. E após a conclusão, nós enviaremos um certificado online para vocês. Mais uma vez, muito obrigada e que Deus os abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, que bom que nós podemos falar sobre esse assunto tão maravilhoso que é a Tua missão aqui na Terra e que o Senhor, de uma maneira tão sábia, nos escolheu para fazer esse trabalho. O Senhor nos envia os Seus filhos para fazer esse trabalho. Louvado seja pelo Teu Espírito Santo que capacita-nos para isso. Faça, Senhor, com que o Teu Espírito mova em nós. Desperta a Tua igreja, aqui e em todas as partes da terra, onde há tanta necessidade de uma mudança, de uma transformação, de uma reforma e de uma nova vida. Guarda-nos nesta noite. Nós te pedimos todas essas bênçãos e nós te agradecemos em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigada.